Bom, pessoal, então vamos aqui para mais um vídeo que vai complementar os nossos estudos. Nós estamos então no nosso grupo de perseverança do grupo de oração Vida Nova. Estamos meditando sobre as práticas espirituais. Já passamos por alguns módulos sobre a oração pessoal e agora entramos no módulo de outra prática espiritual muito importante, fundamental, que é a devoção à Nossa Senhora. Através principalmente da oração do Rosário, mas de toda a devoção, né? A devoção como um todo. Então, no nosso primeiro encontro, nós conversamos um pouco sobre a teologia da devoção mariana, falamos sobre os tipos de devoção, a devoção a Deus, que é o culto de latria, a devoção aos santos, que é a dulia, né? O culto de dulia, que é a veneração, e o culto de hiperdulia, que é uma devoção acima da devoção aos santos, que é devida a Nossa Senhora, e ela se coloca então acima dos santos por sua participação na união hipostática da divindade com a humanidade através de Jesus. Explicamos isso, né, no último encontro, só para recordar, para relembrar. E continuamos agora um pouco mais um pouco mais de reflexão sobre a devoção segundo São Luís Maria Grignion de Montfort, que tá descrita no Tratado da Verdadeira Devoção, aquele livrinho que a gente mostrou lá no nosso encontro, né, na última vez, para que a gente possa fazer essa reflexão e aqueles que se sentirem chamados nesse momento fazerem também o seu ato de consagração no momento oportuno, né? Nós vamos apenas explicar alguma coisa a respeito da importância da devoção a Nossa Senhora segundo São Luís, mas existem outros tipos de devoção. A devoção de São Luís Maria, ele é uma devoção relacionada ao mistério da encarnação, né? Ele é muito relacionado à participação de Maria no mistério da encarnação, e ele é muito direcionado à nossa santificação pessoal, para que através da nossa santificação pessoal a gente possa santificar o mundo e o meio onde nós vivemos. Existe uma devoção relacionada também à redenção, que no caso seria aquela que nós aprendemos nas aparições de Fátima, tanto que nós somos, através dessa devoção à Nossa Senhora de Fátima, a orar pelas almas, a orar pela conversão dos pecadores, né? É muito ligado à missão redentora, né? Ou corredentora de Maria junto a Jesus. A gente sabe assim que a missão de Maria começou na encarnação, mas a missão corredentora continua, né, até o final dos tempos. E existe a devoção segundo São Maximiliano Kolbe, que é mais relacionada a Maria em Pentecostes, é uma consagração à Imaculada, né, a Nossa Senhora da Imaculada Conceição, que nos lança a missão, quer dizer, essa devoção nos leva a estar com Maria no cenáculo, para nos tornarmos cheios do Espírito Santo como ela, e daí sermos capacitados à missão no mundo. Então são vários tipos de devoção. Bom, segundo São Luís Maria Grignion de Montfort, que é a devoção que nós estamos colocando para aprender sobre devoções à Nossa Senhora, ele diz já, assim, no seu tratado, ele diz uma coisa muito, muito significativa, né? Muitas coisas, na verdade, mas uma delas é isso. Foi por intermédio da Santíssima Virgem Maria que Jesus Cristo veio ao mundo, e é também por meio dela que ele deve reinar no mundo. E isso tem uma importância fundamental, e é certo, quer dizer, quando o conhecimento e o reino de Jesus Cristo tomarem o mundo, será como uma consequência necessária do conhecimento do reino de Maria. Mas que história é essa de reino? Bom, olha, no tratado, São Luís ele diz que Maria deu Jesus ao mundo uma primeira vez,
e também, de uma segunda vez, o fará resplandecer. Então, Maria trouxe Jesus ao mundo uma primeira vez, e de uma outra forma, de outra maneira, com uma missão modificada agora, por meio dela ele deve vir ao mundo novamente. Principalmente através disso, né, da produção dos santos, da santidade, da nossa santificação pessoal. Né? A igreja peregrina, a igreja nesse mundo, busca a sua santificação para apressar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, nesse tratado, ele descreve princípios e consequências da devoção a Nossa Senhora. Então, os dois princípios são, primeiro, que Deus quis se servir de Maria na encarnação. Ele quis, foi vontade de Deus que as coisas procedessem dessa maneira. Nós vamos explicar isso com detalhes depois. E o segundo princípio é que Deus quer se servir de Maria na santificação das almas. Então, Deus escolheu que Jesus devia vir ao mundo através de Maria. Quando nós formos conversar sobre os dogmas, nós vamos explicar melhor, né, essa questão. Mas assim, foi vontade de Deus servir-se de uma virgem para a encarnação de Jesus. E, através de Maria também, Deus quer se servir dela para santificar as nossas almas, para que nós possamos encontrá-lo no céu. Existem duas consequências dessa devoção. A primeira consequência é que Maria se torna rainha dos nossos corações. Maria, ela recebeu de Deus um grande domínio sobre as nossas almas, para que a gente pudesse se achegar, para que a gente pudesse passar por esse processo de santificação. Mas, se Deus não desse a ela esse direito de interferir na nossa alma, de se comunicar com a nossa alma, de ter domínio sobre a nossa alma, claro, dentro do nosso livre-arbítrio, sempre, ela não poderia trabalhar as suas graças em nós, porque Maria se tornou uma dispensadora das graças de Deus, como São Luís diz, uma tesoureira das graças de Deus. Maria, então, ela se torna rainha do céu e da terra, mas não por natureza. Quem é rei por natureza é Jesus, porque ele é o Filho de Deus, ele é Deus, então como Deus, ele é rei, e também por conquista, né? Jesus conquistou esse reinado a preço da sua paixão, sangue, morte, ressurreição. Maria é rainha por graça de Deus, por bondade de Deus, por plano de Deus, que quis conceder a ela essa virtude. Bem, e a segunda consequência, além dela ser rainha dos nossos corações, é que Maria é necessária, ela se torna necessária aos homens para que nós possamos chegar ao nosso último fim, que é o encontro com Deus. É um caminho necessário, é o que nos diz São Luís no seu tratado. Por que Maria? Por que Maria se torna necessária? Olha, se você olhar lá no Evangelho de Lucas, a saudação própria do anjo já diz ave cheia de graça, quer dizer, Maria encontrou graça diante de Deus, mas quando o anjo saúda Maria, ele já reconhece que ela já é cheia de graça. Ela já é cheia de graça. É a mulher, é a virgem que já foi agraciada por Deus antes, até dessa visita do anjo. Essa graça superabundou em Maria depois que ela disse o faça-se, né? O sim, faça-se em mim. Depois que ela concebe Jesus, essa graça superabunda, e essa graça vai se multiplicando ao longo da vida de Maria, ao longo de todo esse processo que acontece no interior dela, até que ela se torna dispensadora das graças de Deus, quando ela enfim se une a Ele. Então, só Maria encontrou graça diante de Deus sem auxílio de qualquer outra criatura. Foi diretamente o próprio Deus que deu a ela essa virtude e que se encantou dela, sem a intercessão ou interferência de qualquer outra criatura.
como aconteceu com os santos. Os próprios santos se uniram a Maria para levarem essa vida de santidade reconhecida pela igreja. Bom, então, por meio de Maria começou o processo de salvação, e por Maria esse processo de salvação deve ser consumado. É o que nos diz São Luís no seu tratado. Deus ele quis revelar Maria nos últimos tempos. Então, São Luís vai nos explicar isso da seguinte forma: ela se ocultou nesse mundo numa humildade profunda, e era preciso que ela ficasse oculta. Tanto é que nos evangelhos e nas cartas depois, em todo o Novo Testamento, Maria aparece poucas vezes, em pontos cruciais apenas, porque era preciso que Jesus se tornasse conhecido, era preciso que Jesus aparecesse, como disse São João Batista. Então, Maria, sendo uma obra-prima de Deus, ela se oculta humildemente para que a figura de Jesus apareça para os homens, para a humanidade. Porém, ela é aquela que sempre na missão dela precede e anuncia Jesus. E essa missão dela não termina aqui, no Evangelho ali. Ela continua depois com os apóstolos e ao longo de toda a história da humanidade até os dias de hoje, até o final dos tempos. Ela sempre vai preceder e anunciar Jesus e apontar para Jesus Cristo. Por isso, ela é importante ser revelada nos últimos tempos. E por isso que nos últimos tempos se ouve tanto falar de Maria, de Nossa Senhora. Por isso que nos últimos tempos tantos eventos relacionados a Nossa Senhora. Por isso nos últimos nesses tempos para cá, é claro, né, das aparições e tudo, a gente tem visto cada vez mais a presença da figura de Nossa Senhora. Eu não estou dizendo que nós estamos no fim dos tempos. Estou dizendo que a figura de Maria tem se revelado cada vez mais ao longo da história, porque é por meio dela que Jesus deve voltar. Bem, São Luís nos diz que ela é a via e o caminho mais seguro e reto para nós chegarmos a Jesus. E nesses últimos tempos ela deve brilhar para nós em 3 coisas: misericórdia, força e graça. Misericórdia, força e graça. O que é misericórdia, força e graça? Misericórdia para reconduzir os filhos desviados de volta à igreja. Então ela vai agir com misericórdia com aqueles que se desviaram. Em segundo, força contra os inimigos de Deus que se revoltarão nos últimos tempos. Se revoltarão contra todos aqueles que estiverem do lado de Deus e contra eles. Então ela vai dar força a todos os seus fiéis para esse embate, essa luta contra os inimigos de Deus, que vão se levantar cada vez mais, né? E também em graça, porque ela precisa animar e sustentar os seus fiéis, os fiéis a Deus. Então, além de dar força contra os inimigos de Deus, ela vai também dar ânimo e sustento para aqueles que caminharem com ela. Por quê? Porque como um exército em linha de batalha, assim devem ser os santos dos últimos tempos. E Maria vai então formando esse exército ao longo dessa jornada da humanidade, agora em que ela começa a aparecer cada vez mais para nós. Tanto é que esses atos de consagração a Nossa Senhora têm sido cada vez mais frequentes, né? A gente tem observado isso entre os católicos. Também, porque nos tempos finais, Maria deve ser terrível para o demônio, e o demônio deve suscitar perseguições, emboscadas aos filhos de Maria, porque isso já estava predito, né? No Gênesis, capítulo 3, versículo 15, está